Olá, crianças, a paz do Senhor. Hoje nós vamos conhecer uma história que vocês devem já ter ouvido falar muito dela. É de Daniel na Cova dos Leões. Essa história está no livro de Daniel, capítulo 6. Pegue a sua Bíblia. E o verso para memorizar está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que Deus falou assim: Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos lá escutar essa história? Em alguns lugares do nosso mundo, há pessoas a quem não é permitido adorar onde desejam. A nossa história bíblica de hoje é sobre alguém assim. Foi ordenado a ele que não adorasse a Deus. Vejamos o que ele fez e o que Deus fez a respeito. Correndo para um ponto onde pudessem ver a janela do quarto de Daniel, alguns dos governadores esperaram silenciosamente. Haviam enganado o rei e ele tinha assinado a lei que sugeriram. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a não ser ao rei. Depois que a lei fosse assinada e selada, ela não podia ser mudada. Será que Daniel oraria ao Deus do céu como sempre tinha feito? Eles acreditavam que sim. Sabiam que ele orava junto à janela do seu quarto pela manhã, ao meio-dia e à noite. E com ansiedade, eles esperavam apanhá-lo desobedecendo a lei. Finalmente, eles teriam uma razão para se queixar ao rei sobre Daniel. Daniel sabia que a lei que requeria que todos orassem somente ao rei estava em vigor, e ele compreendeu exatamente por que a lei tinha sido feita. Sabia que os governadores estavam tentando fazer algo, mas Daniel resolveu colocar Deus em primeiro lugar, não importava o que acontecesse. Ele sabia que agora, mais do que nunca, precisava conversar com Deus. Nenhuma lei que qualquer pessoa pudesse fazer o impediria de adorar a Deus em oração. Então, Daniel se dirigiu ao seu lugar de costume, abriu a janela e se ajoelhou para orar. Sim, lá está ele! Agora nós o pegamos! Os espias observaram Daniel durante todo o dia. Eles viram Daniel se ajoelhar em oração de manhã, ao meio-dia e novamente à noite. Na manhã do dia seguinte, os governadores correram para o palácio. Ó rei, vive para sempre! Sua Majestade não fez uma lei exigindo que todos orassem somente ao rei por 30 dias? O rei Dario observava o rosto dos que estavam diante dele. Ele quase podia adivinhar que eles tinham planejado alguma coisa má, e isso o preocupava. Ele esperou que eles continuassem. Rei Dario, nós encontramos alguém que desrespeitou a sua lei. Daniel continuou orando a seu Deus. Ele transgrediu a lei. O rei imediatamente compreendeu por que os homens tinham esperado tão ansiosos para que a lei fosse assinada. Ele compreendeu agora que tinha sido enganado. Não havia, porém, nada que pudesse ser feito. A lei que o rei tinha assinado e selado não podia ser mudada. Com tristeza, o rei ordenou que Daniel fosse atirado na cova dos leões. Daniel, que o seu Deus o livre. Naquela noite, o rei Dario não conseguiu dormir. Quando os primeiros raios de sol atingiram os muros do palácio, apressadamente ele se dirigiu à cova dos leões. Daniel, você está vivo? Seu Deus o salvou? Ainda dentro da cova dos leões, Daniel respeitosamente respondeu: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Ele está vivo. Ele está vivo. Depressa, homens. Tirem Daniel de lá. As pessoas em volta de Daniel viram o amor e o poder de Deus, porque Daniel tinha sido fiel em seu horário de oração e seu culto diário. Eles viram que o nosso Deus responde às orações. Daniel sabia que podia confiar em Deus, não importava o que acontecesse. E você pode demonstrar o amor de Deus às pessoas que o cercam através da sua fervorosa oração? Você está seguro de que Deus ouve as suas orações e as responde? Confie em Deus, não importa o que aconteça. Crianças, vocês viram como Daniel teve muita fé no Senhor?
E o Senhor fechou a boca dos leões, e os leões nem tocaram em Daniel. Pois é, Deus também pode te livrar, não da boca dos leões, vai te livrar de situações difíceis, de momentos difíceis. É só você crer. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão precioso que é estarmos aqui ouvindo mais uma história da sua palavra? Senhor Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor está sempre conosco nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Em todo o tempo, Senhor, podemos contar com a tua presença em nossas vidas. Senhor, como é maravilhoso sentir que o Senhor está sempre ao nosso lado. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, todos os cultos, no domingo, nós temos atividades impressas sobre essa história que está sendo contada agora. Vá também à igreja, porque lá as professoras têm preparado cultos especiais para você, criança. Um beijo e um abraço. Até mais! Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez inalar o leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez inalar o leão. Quem não tem mais medo de